bom dia pra você! Fim da participação brasileira na Copa do Mundo de Clubes da FIFA. Com direito à lei do ex em dose dupla de João Pedro, o Fluminense foi eliminado pelo Chelsea, que espera pelo vencedor do Superclássico entre Real Madrid e PSG para a grande final do domingo. No Sul, o Grêmio venceu o São José e levantou a taça da Recopa Gaúcha. No Palmeiras, o atacante paraguaio Ramon Sosa, do Nottingham Forest, foi anunciado por 5 temporadas. No São Paulo, Hernan Crespo pediu reforços para a diretoria. No Rio, o volante Thiago Mendes já chegou para ajudar o Vasco. E no Botafogo, começou a era da família Ancelotti. Oi, torcida de Botafogo. Estou aqui hoje muito feliz, muito orgulhoso. Eu tive hoje a oportunidade de conhecer a família do Botafogo, o centro do treino, a comissão, observar bem o treino nesse lugar de sonho, treinar aqui. Tive também o primeiro contato com os atletas, muito profissionais, uma mentalidade muito boa, muita competitividade, e a gente precisa disso. Chegamos numa semifinal, enfrentamos mais um adversário poderoso, foram melhores, mereceram a vitória. Mas a gente sai de cabeça erguida por tudo que a gente fez. Eu acho que, como falei, nós levantamos bastante a credibilidade no mundo todo do futebol brasileiro. Bom, primeiro vamos comemorar um pouco, né? Acho que é bom. O sentimento de conquista, por menor que seja a importância, ele sempre tem valor para a construção de uma equipe, para avançar na confiança, aquilo que entendemos que sejam ingredientes fundamentais para você voltar a ser o Grêmio que queremos ser. Para o que der e vier, mas o certo é que nós estaremos com o Grêmio onde o Grêmio estiver. Nunca vi um título com 1 ano e meio de atraso, hein? Nada a ver. Bom, o que tem tudo a ver é o jogo aberto sempre. E aqui comigo, esse trio que tá demais, hein, Brasil? Ronaldão, foi legal, foi até os 4 melhores do mundo. Mas o Fluminense está eliminado da Copa do Mundo de Clubes da FIFA e agora volta com dinheiro e com moral. É verdade, menina Renata. Bom dia. Você está vestida de pipoca? O que é isso aí? Bom dia. Tá pesando uns 3 quilos a roupa, mas tá bonita. Ah, tá. Bom dia pra você, pra esses cavalos. Parabéns ao Grêmio. Mas então, deixa eu falar do Fluminense. Fluminense, menino, esse menino, eu nunca vi uma contratação dar tão certo em 3, 4 dias. Meu Deus, esse menino João Pedro, 2 golaços que fez a diferença aí no Mundial em cima do Fluminense. Parabéns ao Fluminense também. Pronto. Bom, o Fluminense conseguiu tanta coisa, inclusive deixar muita gente na expectativa da chegada à final, né, Edu? Porque a campanha foi bonita, o time foi vencendo times consistentes, fez um belo Mundial, mas agora volta para a realidade brasileira e volta melhor, um pouquinho mais rico. Bom dia, Renata. Bom dia, meus amigos. Realmente, eu acho que temos que enaltecer a apresentação dos times brasileiros, não só do Fluminense, mas todos que estavam ali, representaram muito bem o nosso futebol. Voltamos mais forte, é claro que com o bolso cheio, principalmente para o Fluminense. Mas, Renata, a gente também tem que puxar um pouquinho a orelha da FIFA. Como que se pode contratar um jogador no meio da competição, fortalecer isso, entendeu? Acho que isso acabou também ajudando muito o Chelsea, principalmente nessa reta final. Mas parabéns aos times brasileiros. É verdade, só o que o Chelsea pagou no João Pedro já é maior do que a premiação do Fluminense nesse campeonato inteiro. É mesmo. Então, na verdade, a gente sabe que a disparidade econômica ela existe. Foi uma espécie de arma usada e lembrada pelo Renato o tempo inteiro. E não deve ser desvalorizada essa campanha, Cicinho. Pelo contrário, independentemente do título, que vai ficar com o europeu, isso aí todo mundo já imaginava, o Fluminense foi além das expectativas. Bom dia, Renata. Bom dia, os amiguinhos. Louvável a apresentação do Fluminense nessa competição, né? Como nós falamos, até o próprio Renato Gaúcho falou, patinho feio. Foi o time que chegou mais longe, né? Conseguiu quase chegar na final, até criou essa expectativa de uma possível vitória contra o Chelsea. Mas o Chelsea mostrou a sua força e o João Pedro foi o cara do jogo, né?
Que valorização, hein? Comprar por 40, em 2 dias já tá valendo 80. Tem investimento bom, hein? Rentável, é verdade. Seguinte, daqui a pouquinho, muito mais desse 2-0 do Chelsea pra cima do Fluminense. Vamos fazer as comparações de PSG e Real Madrid. Tem jogaço no mundo da bola logo mais. E tem gols lá no YouTube, canal Jogo Aberto, gols pelo Brasil. E a gente vai acompanhar tudo lá também. Tá só começando. Na sequência, segue o Jogo Aberto. Eu quero gritar gol, junto com o Jogo Aberto. Eu quero gritar gol, gol, gol. Eu quero... A música é da Copa do Mundo de Clubes, mas o assunto é bem nacional. Melhor, regional. Grêmio e São José se encontraram. Gente, o campeão gaúcho de 24, o campeão do interior de 24, se uniram em julho de 25 e o Grêmio ganhou o título. Parabéns. Campeões do Rio Grande do Sul em 2024, Grêmio e São José entraram em campo pela disputa da Recopa Gaúcha. O tricolor não tinha Bright White, com dores no tornozelo. Kike Oliveira com uma queimadura no pé, além de Vila Sante, Cuejar e Marlon em controle de carga. Entre os titulares gremistas, Amuso ameaçou abrir o placar logo cedo. Instantes depois, Dodi encontrou Alisson na frente. O jovem atacante correu por trás da defesa, dominou e finalizou com a canhota para fazer Grêmio 1-0. Ainda pelos pés das categorias de base, o Grêmio construiu o segundo gol. De novo Alisson, dessa vez servindo o belga Francis Amuso, que ampliou a vantagem. Sobrou tempo para o Grêmio ainda perder uma última oportunidade na primeira etapa. Arezzo sofreu pênalti. Na cobrança, Fábio Rampi levou a melhor contra Cristaldo. O segundo tempo foi de equilíbrio, com chances para as duas equipes. O São José buscou descontar, mas sem sucesso. Com 2-0 no placar, o Grêmio se tornou pentacampeão da Recopa Gaúcha. Um título muito celebrado pelo grupo de jogadores aqui, no gramado da Arena. Agora o tricolor passa a focar nas outras competições deste ano. A retomada do Brasileirão e também da Sul-Americana. Ganhamos, conquistamos os 3 pontos, o título, então deu tudo certo como queremos, como trabalhamos na semana. Bom, primeiro vamos comemorar um pouco, né? Acho que é bom. O sentimento de conquista, por menor que seja a importância, ele sempre tem valor para a construção de uma equipe, para avançar na confiança, aquilo que entendemos que seja ingredientes fundamentais para você voltar a ser o Grêmio que queremos ser. Se considerarmos também que a equipe hoje esteve com 5 ausências importantes, mesmo assim se nota que as coisas estão caminhando para frente, vem dando uma contribuição importante para a gente trabalhar bem, crescer bem e continuar no caminho que nós entendemos que seja o mais correto. Ronaldão, você que tá tão feliz com esse título, já comenta tudo pra gente. Não, eu queria assim saber assim, o título tem que comemorar. Claro, pra mim, o lógico. título tem que comemorar, não importa aonde que ele apareça, mas se aparecer. Agora, o Grêmio ele entrou porque ele foi campeão gaúcho o ano passado. É. E o São José entrou por quê? Campeão do interior do ano passado. Ah, porque era a Copa do ano passado, é isso? Ah, que legal. Parabéns, Edu Filipão. Dracena. Filipão. Eu vi o Filipão lá em cima comemorando, então parabéns, Filipão. Felipão, eu gosto Aqui, ó. dele, né? Estamos de lados opostos, mas eu gosto dele. E do Mano Menezes também, já falei pra você. Não teve uma passagem ruim, não, pelo Inter, eu reconheço. Agora, Edu, é um título legal. O título, Renata, foi mais para treinar realmente, até para a reestreia do Campeonato Brasileiro. Mas gostei bastante do Alisson, jogador interessante. Não, o ponto assim, esquerda. Não, esse nunca vai estar nesse lado. Isso eu garanto pra você. Ele é esguio, ele é alto, ele é rápido. Ele é o quê? Esguio. E que é isso? Esguio? Ó. Olha, não é esguincho, é esguio. É com frio. E aí ele fez o gol, deu o passe também, gostei bastante. Foi bem interessante no jogo de ontem. É um jogo, na verdade, que já poderia ter acontecido.
acho que o calendário não permitiu, provavelmente, que essa decisão fosse concretizada. E agora sim, Cicinho. Pois é, ó, depois de ver Grêmio, São José e o Esguio, tem que comemorar, é um título pra comemorar. Bom, é o seguinte, o Chico tá feliz. Tem que ficar, né, Chiquito? Nem sempre a vida nos traz alegrias e nem sempre o futebol nos deixa emocionados. Agora, quero falar de Mercadão da Bola, começando pelo Botafogo. David Ancelotti, filho de Carlo Ancelotti, segundo muitos, entende demais de futebol, é promissor e está tendo uma chance de ouro na equipe do John Textor como treinador. Devidamente anunciado, o Botafogo comunicou a contratação de David Ancelotti logo após o desembarque no Rio de Janeiro, nesta terça-feira. O primeiro dia vestindo preto e branco foi cheio para o comandante italiano. Além de conhecer os atletas e as instalações do clube, David assistiu ao treinamento ainda comandado por Cláudio Caçapa. A ideia é que nesta quarta o italiano seja o responsável pela atividade. Eu tive hoje a oportunidade de conhecer a família do Botafogo, o centro do treino, a comissão, observar bem o treino nesse lugar de sonho. Vamos trabalhar duro e vamos fazer que a torcida esteja orgulhosa dos valores que representam esses jogadores. Sendo o primeiro italiano, David é o 9º europeu a assumir o comando técnico do Botafogo. Com contrato assinado até o fim de 2026, essa vai ser a estreia do filho de Carlo Ancelotti como treinador. E o anúncio repercutiu na imprensa internacional. A Gazzetta dello Sport da Itália afirmou que o filho da arte está pronto para sua primeira experiência sozinho no comando de uma equipe. Na Espanha, o Marca e o AS também citaram a chegada do treinador ao Botafogo, destacando que o filho de Carlo Ancelotti assumirá o comando de um projeto que passa por reestruturação após a conquista do Brasileirão e da Libertadores. Entre os principais assuntos está a informação de que David deixa a comissão de Carlo na seleção brasileira. Vale ressaltar que o contrato com o clube carioca há uma cláusula para que David seja liberado para se juntar ao pai na Copa do Mundo de 2026. Carlo Ancelotti, inclusive, utilizou as redes sociais para desejar boa sorte ao filho e disse que vai o acompanhar de perto com amor. Entre os argumentos da diretoria alvinegra para a contratação do jovem de 35 anos estão o alinhamento com o projeto esportivo da SAF, perfil global, com vivência nos maiores clubes do mundo e a formação sólida e completa, com licença Pro da UEFA. O próximo compromisso do Botafogo é o clássico sábado contra o Vasco no Mané Garrincha, em Brasília. Uma surpresa, de certa maneira, porque imaginávamos que pai e filho estariam dedicados exclusivamente para a seleção brasileira, mas o Botafogo foi lá, criou essa alternativa. E, por um lado, eu tenho certeza que vai ter um trabalho familiar, mesmo que não seja assim publicamente, um vai ajudar o outro. Independentemente de qualquer coisa, Edu, é a grande chance para ele na carreira, para comandar um time que tem dinheiro, que tem o apoio do Textor, que vem numa onda positiva. Sim, Renata, e é uma aposta, né, do John Textor, né, porque a gente viu que ele sempre trabalhou com o pai como auxiliar. E isso é uma prova para que ver o nível que ele está. Vai ser bom também, como você bem disse, com relação ao pai dele, né? Porque o Ancelotti, para até saber os jogadores que jogam aqui no Brasil, ele vai procurar estudar mapear todos esses jogadores que estão aqui no Brasil, e isso vai facilitar bastante. Agora, é uma aposta. O Botafogo, com certeza, depois desse Mundial, é um dos candidatos, sim, ao título, tanto do Brasileiro como da Libertadores também, da Copa do Brasil. Então, a gente tem que ficar bem atento a isso, mas é difícil até você falar alguma coisa, né, do David. Então, a gente aguardar, mas eu acho, né... Não, vamos aguardar, não vou dar o meu palpite, não. Ronaldão, quantas vezes brincamos aqui, Tite e Matheus, o filho dele... Pica-pau e pica-pauzinho, Dorival e o seu filho, Lucas. E agora,
temos essa dupla estrangeira na seleção brasileira, porque por mais que ele fique no Botafogo, tem a cláusula de liberação para a Copa do Mundo no ano que vem. E agora, mais um pai e filho aqui no nosso futebol. Mas eu vou seguir a mesma linha que eu fiz com o Santos, senão serei ingrato aqui, serei também até um pouco deselegante achar legal no Botafogo e não achar legal no Santos. Com o Kleber, né? No Santos, o Santos tem que ter um treinador. E o Botafogo, eu não vou nem reclamar, sabe por quê? Porque o Botafogo de 6 em 6 meses tem um treinador lá. Pode estar de passagem, porque lá o Botafogo tem feito isso. Não sou eu que estou dizendo. Mas posso falar uma coisa? O Arthur Jorge quis sair para ganhar muito dinheiro no Catar. O Luiz Castro quis ir para o mundo árabe para ganhar dinheiro. Então não foi o John Textor que demitiu. Agora o que ele fez, que na minha opinião é estranho, é essa demissão do Renato Paiva. Ganha do PSG, o Botafogo vira manchete em todos os lugares da mídia esportiva na Europa. E aí o cara volta pro Brasil e tchau. Isso é que me surpreendeu. Sim, mas eu vou nessa linha, porque eu não posso aqui falar que é bonitinho lá no Botafogo e no Santos, que tá capengando lá, sem treinador, com auxiliares, tomando conta, eu vou falar que é legal. Eu não acho legal. Eu acho que tem que ter um treinador. Tem que ter um cara no dia a dia que o jogador olha e fala, opa, vou aprender com esse cara. Agora, 2 auxiliares... Mas daqui 6 meses o John Textor muda de novo. Então, Put your guns down. Mais experiência que vai ter lá e também é um balcão de negócios, né? Aí quem tem que ver isso aí são os torcedores. Se acham legal isso, eu não acho legal. Eu gostaria de no meu time ver treinador lá para poder cobrar, para ele poder cobrar os jogadores, para a direção cobrar, falar, por que você não escalou pulando, ciclano? Mas lá sempre tá um balcão de negócios. Mas daqui 6 meses vai ter outro cara lá. Pode ser que o John Textor vai escalar o time também. Ele gosta de escalar. Então talvez o treinador seja o John Textor. Aí tudo bem. Ele manda, ele paga. Aí tá tudo certo. É o ônus de você ter uma SAF. Essas mudanças acontecem com mais velocidade, Cicinho. Renata, eu acho louvável o trabalho do Textor que ele vem fazendo no Botafogo. Mas, assim, a soberba precede a queda. O Flamengo já presenciou isso no momento que estava ganhando, bem organizado. Os diretores lá começaram a ir atrás de treinadores, foram lá, tiraram o treinador do Corinthians, oferecendo mais dinheiro. E a gente viu o final do Flamengo. Um Pinóquio. Né? A gente viu o final do Flamengo. Então, assim, o trabalho dele é muito bom como gestor, mas ele não entende de tudo. Então, ele tem que também procurar ali, frente aos que os auxilia ali na diretoria, o perfil dos jogadores que tem. Será que esse treinador conhece o perfil dos jogadores que tem? Sabe da maneira que joga? Então, assim, eu acho que não vai bingar, não. Eu acho que não vai dar certo, não. E o Botafogo tende um risco aí a dar muito errado. Porque esse negócio do presidente, porque paga, porque é dono, achar que pode fazer tudo, ele precisa também ouvir conselhos de quem entende. Então, nesse momento, o Botafogo é um momento de treinador, cara que tem comando. Senão, a vaca pode ir pro brejo. E se ele for demitido, já tem emprego garantido na seleção brasileira. Então, a vida do David Ancelotti tá bem bacana, não é? Bom, o Mercadão da Bola é a pauta por aqui. Ramon Sosa, paraguaio, jogador de ataque ali de lado de campo, foi anunciado pelo Palmeiras, estava no Nottingham Forest. E o Wagner Vieira, o nosso Vagnão, vai trazer detalhes agora. Olá, Vagnão! Oi, Renata! E todo mundo ligado no Jogo Aberto. Olha, o Palmeiras segue seu período de folga após a participação na Copa do Mundo de Clubes. Volta aos trabalhos na próxima sexta-feira aqui na Academia de Futebol, já pensando no Campeonato Brasileiro, como a partida contra o Santos. Esse final de semana foi adiada pela CBF. O primeiro compromisso do Verdão será contra o Mirassol na próxima quarta-feira no Allianz Parque, pela 14ª rodada do Brasileirão. Lembrando que o Palmeiras está na 4ª colocação com 22 pontos, a 2 do líder Flamengo. E o técnico Abel Ferreira volta aos trabalhos na sexta-feira, já contando com uma boa novidade. O Palmeiras acertou a contratação do jogador paraguaio de 25 anos, Ramon Sosa, que estava no Nottingham Forest na Inglaterra. Ele chega para 5 temporadas de Verdão. O Palmeiras vai desembolsar 14 milhões de euros, cerca de 89,5 milhões de reais para contar com o jogador. Desses, são 80,3 milhões de reais fixos e o restante em bônus por metas. E o Sosa tem uma característica que o técnico Abel Ferreira gosta bastante. Ele é destro e atua pelo lado esquerdo. É aquele jogador chamado que chuta de pé trocado. Atua pela esquerda, corta para dentro e finaliza a gol. Esse é o Verdão, que chega ao 8º reforço na temporada de 2025 para a sequência do ano aí com o Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil e também Libertadores da América. Volto com você, Renato. Obrigada, Vagnão, pelas informações. Ramon Sosa tinha um contrato até longo com o time inglês, mas não estava sendo bem aproveitado, aquela história da adaptação. E
E aí o scout do Palmeiras ficou de olho, foi lá e contratou. Agora, aquela história, né, Rona? Pode ter gente chegando e pode ter gente saindo. É, e estão falando do Rios, né? Mas não tem só o Rios aí, não. Hein, Opa! vai ser o... Pode ser que tenha um anúncio. Ei, você quer fazer um desmanche no Palmeiras, irmão? É, mas tá com cara, porque esse rio vai desaguar pro mar, né? Ah, como é que é esse rio? O rio vai desaguar no mar. Mas tem mais gente que vai nesse rio aí, hein? Fiquei sabendo ontem, que eu não posso nem dizer aqui, porque... porque essas coisas acontecem, né? No Mercadão? Eu tava no Mercadão ali, esperando pra comprar frios aí. Fala a fonte. Fala a fonte. Não posso falar porque... Eu não posso falar porque é da família. Aí falou. E parabéns o menino que mora lá na Vila Formosa, que é jogador do Palmeiras, que ele trata muito bem a família. Eu não posso falar o nome dele, que é o Veiga. As pistas já foram dadas, cada um que procure, que lute. Que lute pra ver se é o Veiga. Eu não sei quem é. E o Rios parece que já aceitou a proposta da Roma, né? Você quer arrumar intriga no Palmeiras, quer arrumar desmanche. O Richard Rios vem jogando em alto nível na seleção colombiana e principalmente no Palmeiras há um bom tempo. Já merecia. A gente sabe que essas coisas são inevitáveis. Eu tô só querendo esperar também John Arias. Eita, esse vai vir pro Corinthians, né? Seria uma boa, né? Sonho meu, você quer também, ó. Ô, pessoal, ele sonho meu, só que é a história da garrafa. E o impasse do Rios com o Palmeiras tá em 5 milhões, né? A Roma quer dar 25 e o Palmeiras quer 30. Então, 5 milhões aí... Daqui a pouco você vai falar que o Abel tá saindo. Não, mas esse é porque ele mora na Vila Formosa. Ó, tá aí a dica, hein? Agora, Edu, Ramon Sosa não é aquele nome midiático, conhecidíssimo, é uma aposta. Eu até comparo mais ou menos com o que aconteceu com o Facundo Torres. Não, ninguém conhecia tanto. O que é, Cicinha? Não, você falando pode concluir. Tô entendendo. Gente, o Cicinha, olha a Cicinha. Não, é que você falou rápido do menino que é uma aposta. O Ramon Sosa e o Edu, e me vem em mente aqui por causa das negociações. Pode falar aí. Edu, você gostou da contratação? Renata, eu gostei, vi alguns lances dele, né? É um jogador que joga mais pelo lado esquerdo e sempre cortando para dentro e finalizando, né? É claro, quando você perde um Estevão, você vai perder o Paulinho agora até o final do ano, você tem que trazer reforços. E o Palmeiras, com seu scout, sempre deu resultado, Renata. Então eu vou aguardar, mas a gente sabe que até o final do ano a gente vai precisar de reforços mais ainda, porque perdeu 2 excelentes jogadores, que é o Estevão e o Paulinho, você também tem que repor, principalmente com peças de qualidade. É isso aí, a mamãe Leila tá com a janela aberta só. Tá Assim, só pra gente aqui finalizar esse assunto. Gostou, Ramon Sosa? Pode dar um caldo, pode render? Não, pode sim, até porque agora ele joga do lado esquerdo, né? Agora o Facundo vai pra direita, que é a posição dele, e pode dar certo sim, por que não? Muito bem, e agora o que não deu certo foi a sequência do Fluminense na Copa do Mundo de Clubes. Fez bonito, semifinalista, sai grande da competição e a gente vai começar a mostrar os detalhes da vitória do Chelsea lá no canal Jogo Aberto do YouTube. Se conecta na internet, fica vendo lá, televisão, junta tudo. Na sequência tem mais aqui. Sabendo sofrer, mas infelizmente pra gente o João Pedro acertou aquele chute de fora da área, conseguiu fazer aquele belo gol. E é lógico, quando você sempre sai na frente, é uma vantagem muito grande, principalmente se tratando do calor. Aí você tem que ficar correndo atrás do adversário. Procurei mudar no início do segundo tempo. Infelizmente, num contra-ataque, nós não matamos a jogada e nós tomamos o segundo gol. E isso deu uma tranquilidade ainda maior para eles. No momento que estava 1-0, nós tivemos aquele pênalti, bastante discutido. Alguns árbitros dão aquele tipo de pênalti, outros árbitros não dão. Não estou dando desculpa nenhuma, mas com certeza se ele tivesse dado o pênalti e nós teríamos feito o gol, a história do jogo seria totalmente diferente. Muita gente vai falar que o braço estava colado no corpo. Não, o braço não estava colado no corpo. O braço estava um pouquinho aberto. Esse tipo de pênalti a gente vai discutir por muito tempo ainda. Uns dão, outros não dão, uns vão achar que foi, outros vão achar que não foi, mas não vamos nos apegar nessa desculpa se ele deu ou não um pênalti que voltou atrás. A única situação da partida, com certeza, se nós teríamos o pênalti, teríamos feito o gol, seria outro jogo, pode ter certeza disso. Eu acho que a credibilidade voltou bastante forte para o futebol brasileiro, pelas grandes equipes, tanto o Flamengo, Botafogo e Palmeiras, e agora o Fluminense chegando numa semifinal. Em termos de Europa, espero que
não só o mundo, mas o Brasil possa olhar com outros olhos os treinadores brasileiros, valorizar um pouco mais os treinadores brasileiros também, porque nada contra os treinadores estrangeiros, pelo contrário, acho que tem espaço para todo mundo, mas muita gente fala somente dos estrangeiros e dá um pouco interesse para os treinadores brasileiros. Então, acredito que esse Mundial fez com que os treinadores brasileiros subissem bastante na cotação. Não adianta os clubes brasileiros quererem competir com os clubes europeus, né, em termos financeiros. Se eu não me engano, o João Pedro custou mais de 400 milhões para o Chelsea. Inviável. Inviável para qualquer clube brasileiro, até para um Flamengo, para um Palmeiras, para um Botafogo, é inviável. Não dá para competir com eles em termos da parte financeira. Então, pode ver que os clubes brasileiros, eles formam jogadores para poder vender para a Europa, justamente para conseguirem sobreviver. Essa é uma realidade que é desde a minha época de jogador. Não tem para onde correr. E nem sempre você, quando vende um garoto, você tem certeza que ele vai despontar no futebol europeu. O João Pedro, com certeza, está despontando, é um grande jogador, um jogador a nível de seleção brasileira. As coisas que acontecem no futebol. É lógico que quanto mais opções o treinador tiver, melhor. Mas eu não me queixo do meu grupo, não. O meu grupo é muito bom mesmo. Eu gosto de trabalhar com esse grupo. É lógico que 3 jogadores fazem a diferença. Também não estou dando desculpa, porque eu confiei e vou confiar sempre nos jogadores que entram. Mas aí diminuem as opções. Olha, estamos nas asas finais da Copa do Mundo de Clubes, já preparando o retorno do Campeonato Brasileiro. Tava com saudade, não sei. Tem gente que vai ficar com uma ressaca de ver tanta qualidade, mas o Brasileirão é apaixonante, é a nossa vida, é o nosso dia a dia e tá voltando, hein? Já uma notícia não muito agradável para a seleção brasileira e muito mais. É proibido vacilar contra uma equipe forte. E o Fluminense não conseguiu repetir as boas atuações. Foi derrotado por 2-0 para o Chelsea. O placar poderia ter sido mais elástico ainda. E o Flu se despede, sabendo que cumpriu muito bem o seu papel. O Chelsea está na final. A Copa do Mundo de Clubes da história, o Fluminense esteve nesse pequeno espaço entre a esperança. A gente veio para fazer história. E a realidade. É sempre muito difícil você enfrentar uma equipe bastante qualificada como é o Chelsea. Mesmo sendo um time com menor orçamento entre os semifinalistas, o Flu ousou sonhar. Eu não estou acreditando que eu estou aqui, mas me belisca para ver se é verdade. Não dá para dizer que o torcedor tricolor se iludiu. Afinal, o time de Renato Gaúcho deixou para trás gigantes como o Inter de Milão e Al Hilal. They beat Al Hilal that beat Man City. They're a strong opponent, but not a match for Chelsea. Mas do outro lado havia um Chelsea que não pede licença, não respeita esse tal espaço. Uma equipe que simplesmente se impõe. A gente sabia que ia ser um jogo difícil, um jogo de poucos erros. Não podia ter nenhum vacilo, nenhum descuido. No rebote, lá estava ele, João Pedro, para fazer um golaço. A tarde, que começou com um tom carioca, foi ficando cada vez mais inglesa. Uma chance atrás da outra. A melhor oportunidade do Flu veio dos pés do Hércules, que começou entre os titulares. O volante finalizou e a bola entraria, não fosse Cucurella. Quando a bola tocou no braço do Chalobah, o sonho do Flusão reacendeu. Era a chance de deixar tudo igual, mas o VAR chamou e o juiz mudou de ideia. Nos alto-falantes para mais de 70 mil pessoas, informou que o pênalti foi anulado. Justificativa em alto e bom som. Movimento natural do braço. Discordâncias na mesma altura. Não sei se precisaria do VAR interferir.
Eu acompanho bastante os jogos lá fora, principalmente na Europa. Eles não são muito de interferir quando é um lance de interpretação. Para mim foi muito claro, poderia mudar o jogo, o placar, mas enfim, ele decidiu ali, não tem o que a gente fazer, a gente conversou com ele, mas decidiu pelo não penal, fazer o quê? Não estou dando desculpa nenhuma, mas com certeza se ele tivesse dado o pênalti e nós teríamos feito o gol, a história do jogo seria totalmente diferente. Muita gente vai falar que o braço estava colado no corpo. Não, o braço não estava colado no corpo. No segundo tempo, contra-ataque dos Blues. E então a bola passou por Palmer, Enzo Fernandes e chegou nele. Mais uma vez, João Pedro. 2 jogos pelo Chelsea, 2 gols. Dois golaços. O menino de Xerém fez 2 grandes gols. That's simple. When I was young, I didn't have nothing. They gave everything to me. They showed me to the world. If I'm here, it's because they believe on me. So I'm very grateful. But this is football. I have to be professional. I feel sorry for them, but I have to do my job. O retorno pelos mais de 410 milhões de reais investidos chegou rápido. Não adianta os clubes brasileiros quererem competir com os clubes europeus, né, em termos financeiros. Se eu não me engano, o João Pedro custou mais de 400 milhões para o Chelsea. Inviável. Inviável para qualquer clube brasileiro. Claro que ele não tem culpa, mas nesse momento aí acredito que interferiu sim. Você contratar um jogador já para as oitavas de uma competição desse nível, um jogador do nível que é, então fez a diferença no jogo passado, fez a diferença hoje e provavelmente vai fazer a diferença na final. O Chelsea poderia ter ampliado ainda mais. Um Nkunku finalizou e Thiago Silva fez o corte dentro do gol. O placar não mudou mais. Chelsea, finalista do torneio, vai conhecer o adversário hoje. Real Madrid ou PSG? We are very happy, we are very proud to play the final on Sunday. The reason why is because this is the Club World Cup, first edition, best club in the world they are here. So for us to be there on Sunday is something that we have to be proud. So very happy about that. O Fluminense foi o primeiro entre os brasileiros a chegar nos Estados Unidos e será o último a sair. O time carioca se despede da Copa do Mundo de Clubes sem o resultado e o desempenho desejados na semifinal contra o Chelsea, mas com uma campanha que, de maneira geral, fez o torcedor tricolor lavar a alma, comemorar e ainda valorizar o futebol do Brasil. Eu acho que fica esse sentimento de orgulho, de felicidade pela boa campanha que a gente fez, mas também essa sensação de que a gente hoje poderia ter feito um melhor jogo. Espero que não só o mundo, mas o Brasil possa olhar com outros olhos os treinadores brasileiros, valorizar um pouco mais os treinadores brasileiros também. Depois de uma trajetória surpreendente como a do Flu, o pequeno espaço entre a esperança e a realidade continua existindo, mas agora para novos sonhos. Sem dúvida alguma, agora a nossa responsabilidade aumentou e nós provamos que nós temos condições de voltarmos para o Brasil e brigarmos pelas competições que a gente vai disputar. My lover's got no money, he's got his strong beliefs. My lover's got no power, he's got his strong beliefs. Aumenta o som, vai Renato! He's got his strong beliefs. My lover's got no money, he's got his strong beliefs. Seria legal se fosse de verdade inteligência artificial, mas é o Renato que vai lembrar dessa música por muito tempo. Aliás, eu acho que ele se renovou na carreira por conta dessa campanha até uma semifinal de Copa do Mundo de Clubes. 32 equipes e ele está entre os 4 melhores, é realmente um grande feito, mas especificamente nessa partida o Chelsea entrou sério, mais completo, já a fim de ir para a final e não deu oportunidades. E eu concordo com o que vocês disseram. O João Pedro contratar um cara como esse, com expertise, jovem, acostumado ao futebol da Inglaterra. Parece que ele joga nesse time há um tempão. No segundo gol, o Enzo Fernandes fazendo a jogada e correndo no meio, entregando a bola para ele. Ele poderia ter feito passe, poderia chutar. Enfim, é um cara que vai render muito pro Chelsea ainda. Cicinho,
não dá para contestar esse jogo. A gente vai falar do pênalti, que primeiro foi dado pelo árbitro francês, depois retirado. Mas fora isso, o Fluminense não foi superior ao Chelsea. Não, em momento algum. O Chelsea foi soberano no jogo. Uma das coisas que nós falamos, né, ontem, que o Fluminense poderia levar vantagem, era na questão do segundo tempo, onde o Chelsea, nos jogos passados, anteriores, né, demonstrava um certo cansaço. Ontem foi diferente. O Fluminense cansou e o Chelsea não. O Chelsea, os 90 minutos em cima, fez os 2-0 e controlou o jogo. Não viu também necessidade de apertar mais o Fluminense também, porque não oferecia nenhum perigo, começaram as substituições. E assim, um grande jogo do Chelsea, foi superior e o Fluminense fez uma grande competição, mas nesse jogo não conseguiu encontrar o seu melhor futebol, não. O Edu vem exaltando esse meio-campo do Chelsea, que com a volta do Caicedo ficou completo, dominou, sobrou. 2-0 foi pouco. O Chelsea criou chances com o Pedro Neto, com o Cucurella, poderia ter aparecido mais até no placar, mas fez uma partida bem dominada, bem controlada. No segundo tempo, o Renato mudou o esquema, colocou atacantes, nada resolveu. Uma partida, não vou falar brilhante, mas uma partida muito boa do Chelsea, Renato. Uma partida onde que, por mais que o Hércules teve aquela grande chance no primeiro tempo, mas também só foi aquilo, e o Chelsea não deu chances para o Fluminense. E esse meio de campo, como eu falo sempre, Renato, um meio de campo onde você ganha e perde jogo. O meio de campo do Chelsea é impressionante. O que joga esse Caicedo, o que joga esse Enzo Fernandes também, que bate um pouquinho, viu, Enzo? Não tem ninguém bonzinho ali, tem malvadinhos. Mas eu vejo assim, vai ter que chegar às vezes realmente na bola. E o Fluminense, como o Cicinho falou, cansou realmente no segundo tempo. Por quê? Porque tinha que correr atrás do Chelsea. O Fluminense não ficou com a bola. E o Chelsea induziu o Fluminense a tocar ali atrás para pressionar. E quando pressionou, criaram, principalmente no primeiro gol, realmente perdeu a bola e já saiu rápido no contra-ataque. O segundo gol foi a mesma coisa. Em um contra-ataque, pressionado a bola ali, o Chelsea foi e fez o segundo gol. Então, o Chelsea está crescendo no momento, Renata, crucial da competição. E não sei não que se não pode beliscar o título aí do Mundial. Olha, agora vai esperar pelo Real Madrid ou o PSG, só isso. Ronaldão, vamos falar do lance capital. Quando o outro time é muito superior, você vê que o treinador, ele não grita, ele não reclama tanto, ele não faz estardalhaço. O Renato falou muito pouco sobre esse pênalti, falou, duvidoso, no Brasil poderia dar, mas não reclamou tanto assim. Mas você acha que foi pênalti, né? Eu vou na linha do árbitro, que no campo deu pênalti. E aí o VAR veio e começou a conversar com ele, falou, olha, realmente o braço ele estava tentando fechar o braço, e se essa bola passa, ele ia cair no pé do Thiago Silva. Então, acho que por isso já daria o pênalti, porque ele acaba cortando uma linha onde beneficiou o infrator aí, porque deram ali bola ao ar, né? Que ele teve que sair jogando e teve que voltar o pênalti. Pra mim, pênalti. E outra? Agora, a regra diz, né? O VAR escolheu e tirou, mas muitas vezes nós vimos a bola, o braço colado, o jeito tá dando no cal, e o juiz ali na hora ele deu. Quem não deu esse pênalti foi o maldito VAR. Lá também tem VAR ruim. E contra o Palmeiras, numa final de Mundial também, Chelsea, Palmeiras, o juizão vai lá e dá o pênalti com a mão do Luan. Não, por que não dá um pênalti desse aí? Dois goleiros não pode. Pô. Mundial com dois tem que goleiros. Dar um pênalti. Meu Deus. Mas olha o movimento, ele tá com o braço para baixo, ele não tá num movimento antinatural e tem mão na bola e bola na mão. As pessoas acham que só tem uma coisa no futebol, não é? Então tem mão na bola e bola na mão. Thiago. E a arbitragem, na hora, eu super entendi, porque o François Letexier, que é o árbitro francês... Como é que é? François Letexier, que é o árbitro francês, ele deu, na hora ele vê, né, esse braço, só que quando ele vai no vídeo, aí ele entende o movimento e retira a penalidade. Mas eu não sei se você daria esse pênalti também, Cicinho. Não, eu como árbitro não daria esse pênalti. Xalobá, então... Não... Exatamente, porque é uma posição... Não, o árbitro deu, seu cavalo. Foi o VAR que tirou. O árbitro não, mas depois deu, ele mas retirou. aí o VAR o chamou exatamente por isso, porque ele está de lado, o jogador está de lado. Então, a visão dele não era privilegiada para ver a posição do braço. E quando ele viu, exatamente, é uma posição natural. O cara vai fazer o quê? Enfiar a mão no bolso? No short de jogo não tem bolso, entendeu? Então o cara tá com a mão normal. E eu só vou deixar uma perguntinha, mas não é para ser respondida ainda, no ar, hein?
Alguém já mudou de ideia sobre o futebol de Cucurella, lateral esquerdo Vai do jogar Chelsea? Série A aqui. Mas apanhou. Já Alguém subiu de segura esse divisão, menino, O acesso foi rápido, durou menos de um dia. Uns 5 horas chegou nele. Bom, o acesso é rápido também para chegarmos aos Estados Unidos. Olha quem vai aparecer aqui no telão, nossa companheira. Não, olha, hoje eu vi, tinha uma sombrinha, tinha já um tratamento especial VIP. Gabi, MetLife Stadium, de novo, hoje, gigantes em campo. Você acompanhando tudo de pertinho pra Band, pro jogo aberto. Estamos aqui tristes, mas ao mesmo tempo orgulhosos do Fluminense. E agora é vida que segue rumo à final da Copa do Mundo de Clubes. Good morning! Good morning, girl. Hoje também com outros idiomas, né? Buenos dias e bonjour, já que aqui no MetLife Stadium vai ter sim bola rolando para PSG e Real Madrid. Vão disputar essa vaga na final da Copa do Mundo de Clubes. Eu começo trazendo as informações do PSG, porque o técnico Luiz Henrique não vai poder contar com 2 jogadores que receberam cartões vermelhos na última partida, já não participam mais do torneio por causa de suspensão. São eles, o zagueiro Pátio e o lateral esquerdo Hernández. O Hernández é reserva, então não deve ter mudança na lateral. Agora na zaga deve entrar um velho conhecido do Cicinho e de todos os torcedores tricolores. O Beraldo, cria de Cotia, deve começar entre os titulares na partida de hoje. Agora do lado do Real Madrid, antes é preciso dizer que por causa das questões climáticas, o voo da delegação espanhola de Miami para Nova Jersey atrasou. Isso tem sido muito comum aqui nesta Copa do Mundo de Clubes e até por isso o técnico Xabi Alonso e outros 3 jogadores não concederam as suas entrevistas coletivas, mas ainda assim tem informações também relacionadas ao Real Madrid, várias dúvidas nesse time aí. O técnico Xabi Alonso também tem um desfalque por suspensão por causa de cartão vermelho, no caso o zagueiro Hausen, que deve ser substituído pelo Asensio. Não faz o melhor dos torneios, mas deve ser o titular hoje. Outra dúvida também pra gente fechar lá na frente, neste ataque, será que o Mbappé, depois de começar um torneio tão turbulento por causa de uma intoxicação alimentar, perdeu 6 quilos, hoje ele tem a possibilidade de começar entre os titulares. Mais detalhes desse jogaço, são dúvidas e são 2 potências também europeias nesta Copa do Mundo de Clubes. A gente vai acompanhar agora na reportagem do Stefano Alba. Os últimos 2 vencedores da Liga dos Campeões se enfrentam hoje pela semifinal do Mundial de Clubes para descobrir quem enfrenta o Chelsea na grande decisão. O PSG nas quartas teve um confronto digno de Champions. Jogo tenso contra o Bayern de Munique, que deixou os franceses desfalcados por conta de cartões vermelhos. O zagueiro William Pacho e o lateral reserva Lucas Hernandes, inclusive, receberam também 2 jogos de suspensão. Ou seja, em uma hipotética final, os 2 ficam de fora. Beraldo deve ser a escolha de Luiz Henrique na zaga e Nuno Mendes fica sem reserva, já que é o titular na lateral esquerda. Por outro lado, Dembélé deve ganhar mais minutos em campo. O autor do segundo gol contra os bávaros é titular absoluto, mas não participou da fase de grupos por conta de uma lesão na coxa e começou as oitavas e as quartas de final no banco de reservas. Jouer contre o Real Madrid, ce sera un match particulier, sans aucun doute, et à la même fois. Enfrentar o Real Madrid será muito especial. Gostamos de jogar partidas como essa. Vai ser um jogo divertido, importante e motivador. Estamos prontos para tentar chegar a mais uma final. On est prêt pour jouer demain et chercher de jouer une autre finale. Do outro lado, simplesmente o Real Madrid, o clube mais vitorioso da Liga dos Campeões. E assim como seu próximo rival, deixou para trás um clube alemão nas quartas de final. Venceu o Borussia Dortmund e mostrou para todos que sim, foi para os Estados Unidos com um objetivo: voltar para a Espanha com o Mundial de Clubes na mala. Xabi Alonso também tem baixa por expulsão. Dan Huysen recebeu cartão vermelho, está fora da semifinal. Asensio deve voltar então ao time principal.
y nos enfrentamos al vigente campeón. Vamos jogar contra o atual campeão da Liga dos Campeões, que vem tendo uma grande sequência nos últimos meses. Será o próximo passo, o próximo nível que precisamos enfrentar nesse novo projeto que estamos começando. Estamos empezando. Ainda não se sabe se Mbappé começa no banco de reservas ou não. O francês se recuperou de uma gastroenterite e mostrou estar mais do que em forma. Deixou um golaço na vitória em cima do Borussia. O frio na barriga agora deve estar com os torcedores franceses, que podem sofrer com a lei do ex hoje à tarde, no primeiro reencontro desde a saída de Mbappé do PSG. Ainda teremos muito tempo para falar mais detalhadamente sobre Paris Saint-Germain e Real Madrid. A perguntinha agora é bem clara. Tem favorito, Ronaldão? Favorito? Ixi, Maria. Pegadinha. É, pegadinha, né? PSG voando, o Real Madrid também com técnico novo. Assim, 51% PSG. 51%. Foi bem, Rona. E aí, Cicinho, você acompanha o relator? Renata, eu vou acompanhar o Ronaldo, eu vou acompanhar porque... Mesmo você tendo um passado no Real mas Madrid. o Xavi, ele tá nesse início de trabalho e a gente ainda vê umas peças que não encaixaram no Real Madrid, algumas dificuldades, enquanto o Luiz Henrique já tem o time, toda aquela síndrome do PSG de chegar e não ganhar, né? Principalmente a Champions, saiu. Então, o PSG é a equipe a ser batida hoje. Edu Draceni, para você. Renata, pela última temporada que o Paris Saint-Germain fez, eu acho que isso é um pouco a vantagem, sim. Mas se tratando de Real Madrid, essa camisa pesa. Mas eu dou favoritismo para o PSG. Já se preparem, porque teremos comparações. Agora, uma notícia que chega no momento aqui no Jogo Aberto. O técnico da seleção brasileira, Carlo Ancelotti, foi condenado a 1 ano de prisão por fraude fiscal cometida há 11 anos. O italiano é acusado de não pagar impostos sobre os rendimentos de direitos de imagem quando era treinador do Real Madrid. Ancelotti terá que pagar uma multa de 386 mil euros à Receita Federal da Espanha. Como o treinador não tem antecedentes criminais e se trata de uma sentença inferior a 2 anos, a pena não implica em prisão obrigatória, mas vai doer no bolso. Então, aquela história. Na Espanha, a gente estava comentando aqui, muitos jogadores, atletas, celebridades, treinadores já passaram por isso. O Lionel Messi, a Shakira, o Neymar, agora o Carlo Ancelotti. A fiscalização lá é bem rigorosa, é bem severa. E eles vão atrás mesmo, não deixam barato. Nos Estados Unidos é cana. Já sai ali da sentença, o cara já vai direto para a cadeia, não tem essa conversa. Mas 2,5 milhões para Ancelotti não é nada. 2,5 milhões de reais, gente, sai no suor. E aquela história, né? Se você tem que pagar, se a dívida existe e ela é reconhecida, não tem o que fazer. Paga. É obrigação tributária, não tem jeito, né? No Brasil isso não é levado tão a sério, mas em outros países realmente é um crime muito grave e eles sofrem as consequências. A música entrega o assunto, Copa do Mundo de Clubes, está afunilando, chegando bem no finalzinho. O Chelsea é finalista, espera ou pelo Real Madrid ou o Paris Saint-Germain. E muito dessa classificação do time inglês se deve ao famoso fato novo, não é? Chegou João Pedro, brasileiro que estava brilhando no Brighton, contratado por muita grana, foi bem contra o Palmeiras, não titular, e quando começou jogando fez 2 gols contra o ex-clube, dupla lei do ex, e se destacou. João Pedro, hein? Vai grande para a decisão. A lei do ex em dose dupla. Cria de Xerém, João Pedro foi o responsável por eliminar o Fluminense na semifinal da Copa do Mundo de Clubes. 2 belos gols, um em cada tempo, para colocar o time inglês na final de domingo. Em respeito ao ex-clube, João Pedro não comemorou e pediu desculpas à torcida tricolor. When I was young, I didn't have nothing. They gave everything to me. They showed me to the world. If I'm here, it's because they believe on me. So I'm very grateful. But this is football. I have to be professional. I feel sorry for them, but I have to do my job.
Nascido em Ribeirão Preto, no interior de São Paulo, João Pedro se mudou para o Rio de Janeiro em 2011 e foi formado nas categorias de base do Fluminense. Teve dificuldades financeiras, ganhou cestas básicas e insistiu na carreira. Em 2019, estreou no time profissional, mas logo no início de 2020 foi para o Watford da Inglaterra. No meio de 2023, assinou com o Brighton. No dia 2 de julho deste ano, o Chelsea anunciou a contratação do brasileiro, que se juntou ao elenco nos Estados Unidos, já com o Mundial em andamento. Ele estreou pela equipe de Londres ao entrar no segundo tempo contra o Palmeiras nas quartas de final e teve boa atuação. E diante do Flu, foi titular pela primeira vez. O atacante de 23 anos balançou as redes 2 vezes na vitória do Chelsea por 2-0 nesta terça-feira em Nova Jersey. E ganhou o prêmio de melhor em campo. Depois de brilhar no jogo em Nova Jersey, o atacante brasileiro mostrou que pode ser muito útil ao Chelsea na próxima temporada, nas disputas do campeonato inglês e da Champions League. Em relação ao João Pedro, é uma pessoa incrível e um jogador... fico muito feliz de ter ele ao meu lado, porque tenho certeza que ele vai fazer muitos gols ainda pelo Chelsea. Um cara que dispensa comentários sobre a qualidade dele, saberíamos, desde o momento que ele queria jogar, saberíamos que seria mais difícil, porque ele é um jogador que vem num momento muito bom, um jogador técnico, que sai da área, que marca muitos gols. No final, a única coisa que falei para ele foi dar os parabéns, desejar sucesso aí na temporada dele. Agora atuando em uma das equipes mais fortes da Europa, João Pedro tenta realizar o sonho de ser convocado para a seleção brasileira com mais frequência. Eu não conheço muito bem os jogadores da seleção. Eu vou às vezes não vou, isso faz parte. Vai ter momentos bons, momentos ruins, mas o que importa é eu seguir trabalhando, fazendo o meu trabalho. E lá na frente eu acredito que vai dar tudo certo. Vai começar o debate. Muitos e muitos assuntos. Feriado na capital paulista, mas tá todo mundo aqui trabalhando intensamente. Ronaldão, o que é isso? Tudo bem, menina? Tudo bem, e esse chapéu? Esse chapéu é pra mostrar que tem muita qualidade aqui no programa, que a verdade é uma só. Quem tem, tem. Dá uma olhada, olha. Quem foi lá buscar, buscou. Cadê aquele seu troféu que restava só o Fluminense, não veio hoje? Aquele lá não veio, aquele lá... Aquele lá caiu. Agora, muita gente foi procurar esse aqui lá, o último que ganhou dos europeus, que passou o rodo nos europeus, ele tá aqui, ó, o Coringão. Agora, muita gente foi lá e achou esse aqui, ó. Abacaxi, velho. E vai Corinthians, ai. Tem muita gente dizendo que você deu azar pro Flu, torceu tanto que o Fluminense foi eliminado, hein? Eu só tirei o meu momento de lazer pra torcer pro Fluminense. Porque torcer mesmo é aqui, ó. Esse aqui tem 2. 2, menino. Foi bem. Um e meio, né? Você não sabe o que é isso que eu tô falando. Depois eu mando traduzido pra você e não chegou sua vez ainda, tá? Ó, caramelo. Aqui, mas a vez agora é do Cicinho. Cícero João, hein? Tá voando. Que é isso aí nas suas mãos, hein? Boa tarde. 92, 93 e 2005, 3. Quem tem mais tem 3. Boa tarde, amiguinhos. Aqui, ó, Trimundial é nóis. Cada vez mais tá aquela história. Quem conquistou, conquistou, hein? Não tem jeito. Ulisses Costa. E aí, não deu pro Fluminense, mas a campanha tem que ser elogiada. Tem que ser elogiado assim, não deu, não jogou bem. Engraçado isso, né, cara? O Fluminense tá indo tão bem. Sabe o que é o problema aqui no programa hoje? O Caramelo vai querer ter razão de coisas que são óbvias. Mas, enfim, sabe aquele comentarista de fatos passados? Pitoniza de fatos passados? Mensageiro do caos. Agora, isso, ele é. Ele quer que o futebol brasileiro acabe, o Caramelo. Ele não quer o futebol, ele quer todo mundo fora, que todo mundo... E o time dele na Série B. Olha o desespero. Na Série B. Desespero. Na Série B, olha o desespero deles, cara. Pra não ir pra C. Tá Se cochilar, vai pra C. desesperado. Mas assim, fomos muito bem representados pelo futebol brasileiro. Muito bem. Tá de parabéns todos os clubes que participaram. Olha só, enquanto o Renato Gaúcho era eliminado da competição, o ex-time dele, o Grêmio, ganhava a Recopa Gaúcha do ano passado. Não entendi nada, né? 24, esse time 25. Contra quem?
São José. Era o São José, mas era o São José que tinha pra jogar. Mas finalmente eu fico feliz que esse programa esteja exaltando uma conquista, porque está todo mundo falando de passado aqui, né? Quem ganhou um título ontem foi o Grêmio, a Recopa Gaúcha. Então, parabéns. E ontem é presente. Que é campeão. Eu tenho ontem é passado. Eu tenho taça esse ano. Vai, passa, que hoje esse ano tem taça. Se agarrando em tudo, hein? Cumprindo o papel profissional aqui com brilhantismo. Muito bem. Edu Dracena, você que foi tão zoado, espizinhado neste programa. Agora, o Fluminense também deu adeus. Nenhum brasileiro ganhou a Copa do Mundo de clubes e a vida segue. Vida segue, Renata. Boa tarde, é claro. Agora quero ver quando o time deles estarão realmente no Mundial novamente. Porque vai demorar. Dá um passeio. Ó, mais um passeio. Agora mais um passeio. Não segura não, mais um. Quer tirar foto? Tira foto. A gente já tem, já. Não é esse troféu não, hein? Mais um passeio. É outro troféu, entendeu? Edu ainda tá querendo fazer um carrossel na sua cabeça. Só isso. Agora, Marco, nem sempre torcida funciona. Torcida é essencial. Sem ela, o futebol não existe. Muita gente torceu pelo Fluminense, valorizando essa campanha. Mas aí o Chelsea resolveu fazer uma partida diferenciada com aquele jogador que chegou de última hora e foi o destaque, o João Pedro. Boa tarde, Marco. Boa tarde, Renata. Boa tarde a todos. Parabéns ao Fluminense, que fez uma campanha belíssima. Estamos entre os quatro. Ou seja, o que perdeu... Olha isso, vocês viram? O que perder não vale nada. Eu tô aprendendo com o senhor. A final do campeonato não vale nada. Eu tô aprendendo com o senhor. Então, perder merece parabéns. Você tira nota vermelha. É que nem você tira nota vermelha na escola e receber parabéns da família por isso. Meu amigo, se você ficar em quarto lugar em Harvard, eu vou te cumprimentar. Doutor, ele ficar em que lugar em Harvard? Ele não passa nem na décimo em Stanford, eu vou te cumprimentar, mas você não vai ficar. Ele não passa nem na frente, doutor. Legal é o seguinte, os humilhados hoje serão exaltados. Doutor, porque eu simplesmente tenho a chave do futebol nas minhas mãos. E daqui a pouquinho eu tenho presente pra todos vocês que duvidaram. E agora não adianta ficar com essa cara lavada, todos vocês. Prepara o ombro que já tem presente. Nossa, eu quero uma bola de cristal igual. Me consegue uma de verdade, gostei. Foi sorte isso aí. A bola de cristal deve funcionar na semifinal. Desde o começo da competição, a gente tá falando providencialmente. A bola de cristal dele só falhou. Ó, a bola de cristal, ela estava favorável ao Renato Gaúcho, mas na última hora mudou de lado. Renato, tá tudo certo. Você sabe que saiu de lá ganhando, sendo valorizado e exaltado. Estamos sabendo sofrer, mas infelizmente pra gente o João Pedro acertou aquele chute de fora da área, conseguiu fazer aquele belo gol. E é lógico, quando você sempre sai na frente, é uma vantagem muito grande, principalmente se tratando do calor. Aí você tem que ficar correndo atrás do adversário. Procurei mudar no início do segundo tempo. Infelizmente, num contra-ataque, nós não matamos a jogada e nós tomamos o segundo gol. E isso deu uma tranquilidade ainda maior para eles. No momento que estava 1-0, nós tivemos aquele pênalti, bastante discutido. Alguns árbitros dão aquele tipo de pênalti, outros árbitros não dão. Não estou dando desculpa nenhuma, mas com certeza se ele tivesse dado o pênalti e nós teríamos feito o gol, a história do jogo seria totalmente diferente. Muita gente vai falar que o braço estava colado no corpo. Não, o braço não estava colado no corpo. O braço estava um pouquinho aberto. Esse tipo de pênalti a gente vai discutir por muito, muito tempo ainda. Uns dão, outros não dão, uns vão achar que foi, outros vão achar que não foi, mas não vamos nos apegar nessa desculpa se ele deu ou não um pênalti que voltou atrás. A única situação da partida, com certeza, se nós teríamos o pênalti, teríamos feito o gol, seria outro jogo, pode ter certeza disso. Eu acho que a credibilidade voltou bastante forte para o futebol brasileiro, pelas grandes equipes, tanto o Flamengo, Botafogo e Palmeiras, e agora o Fluminense chegando numa semifinal. Em termos de Europa, espero que não só o mundo, mas o Brasil possa olhar com outros olhos os treinadores brasileiros, valorizar um pouco mais os treinadores brasileiros também, porque nada contra os
os treinadores estrangeiros, pelo contrário, acho que tem espaço para todo mundo, mas muita gente fala somente dos estrangeiros e dá um pouco interesse para os treinadores brasileiros. Então, acredito que esse Mundial fez com que os treinadores brasileiros subissem bastante na cotação. Não adianta os clubes brasileiros quererem competir com os clubes europeus, né, em termos financeiros. Se eu não me engano, o João Pedro custou mais de 400 milhões para o Chelsea. Inviável. Inviável para qualquer clube brasileiro, até para um Flamengo, para um Palmeiras, para um Botafogo, é inviável. Não dá para competir com eles em termos da parte financeira. Então, pode ver que os clubes brasileiros, eles formam jogadores para poder vender para a Europa, justamente para conseguirem sobreviver. Essa é uma realidade que é desde a minha época de jogador. Não tem para onde correr. E nem sempre você, quando vende um garoto, você tem certeza que ele vai despontar no futebol europeu. O João Pedro, com certeza, está despontando, é um grande jogador, um jogador a nível de seleção brasileira. As coisas que acontecem no futebol. É lógico que quanto mais opções o treinador tiver, melhor. Mas eu não me queixo do meu grupo, não. O meu grupo é muito bom mesmo. Eu gosto de trabalhar com esse grupo. É lógico que 3 jogadores fazem a diferença. Também não estou dando desculpa, porque eu confiei e vou confiar sempre nos jogadores que entram. Mas aí diminuem as opções. Tá aí Renato Gaúcho dando o último discurso nesse adeus. Um adeus que a gente sabe que era possível, muita gente acreditou. Ontem, o que me chamou a atenção foi que a maioria acreditava no Fluminense. O time fez isso. A vitória contra a Inter de Milão, contra o Al Hilal, isso acabou mexendo com o torcedor e com o torcedor de futebol, não apenas os que são torcedores do tricolor carioca. Cicinho, impressionante, né? A campanha foi bonita, foi bem feita, mas aí na hora H, o futebol europeu, que nem é o de máxima qualidade, mas tá chegando, é o que temos, se sobressaiu. Não, sobressaiu e com muita competência, né, Renata? O Chelsea, ele teve aí suas dificuldades durante a competição, aquela derrota para o Flamengo, que eles aprenderam muito, viu que as equipes brasileiras também vieram para competir e nesse jogo foi absoluto. Então, assim, não ofereceu nenhum vacilo para que o Fluminense pudesse encontrar sua maneira de jogar e foi soberano durante toda a partida, poderia ter feito mais, com exceção desse lance aí que o Cucurella, onde alguns falaram que o René é melhor, então o Chelsea foi soberano e mereceu a vitória. Tirou a bola dentro do gol. O Ronaldo fez uma coisa que eu nunca vi no programa. Eu perguntei para ele, você já mudou de ideia sobre o Cucurella depois da partida de ontem? Ele falou, já subiu a divisão, já tá na primeira divisão. Ele falou que ele não jogava nem na Série B, mas hoje ele disse, não, subiu de divisão, já pode jogar a primeira divisão no Brasil. No Mirassol, eu sei também, reconheço o seguinte, que os esforçados também têm lugar no futebol. É isso. Porque você tem no futebol, se nós vimos, né, ontem até presenciamos, a habilidade custa caro e o gol custa caro. E tem gente que ainda paga muito caro para não ter nada. É isso que é. Eu sei de quem você tá falando. Contrato errado. Aí o Edu Dracena. Contrata o nhoque de vez do macarrão. Né? Por que não me traz um macarrão? Quem não paga? Mas eu gosto do nhoque, tudo bem. Cada um e quem não paga, né? contrata Mas a errado verdade também. é uma só. O que acontece no futebol é isso aí. Os esforçados também aparecem de vez em quando. O Cucurella ontem, ele salvou um gol num chute do Hércules, que se tivesse sido gol pro Fluminense, poderia dar outra dinâmica na partida. Claro. Então eu acho que, por isso que a gente tem que, às vezes, olhar o todo. O time do Chelsea não é o melhor da Inglaterra, não é o melhor da Europa, mas aprendeu, perdeu pro Flamengo, engoliu a derrota, beleza, pegou uma chave mais fácil. E Chico, você sabe que a gente gosta de dar crédito pros jornalistas. Hoje de manhã eu li um artigo do The Sun, da Inglaterra, jornalista Andy Dillon, onde ele fala o seguinte, o calor é exaustivo, é complicado, ok, ruim, mas olha a chave que o Chelsea pegou, uma chave, um time da Tunísia, depois ele passa pelo Benfica, passa pelo Palmeiras, pelo Fluminense, e ainda falaram, o Fluminense tem um goleiro de 44 anos, um zagueiro de 40, e a gente pode acrescentar um atacante de 37 anos. Então, na Europa, eles não conhecem tudo daqui, mas eles viram a realidade. E era um time que estava surpreendendo, mas na hora H o Chelsea foi lá e jogou valendo. Jogou valendo, fez merecer a vitória, não tem como contestar. A gente pode falar dos 2 gols do João Pedro, mas em nenhum momento, talvez nessa bola ali
do Hércules que o Cucurella salva e a gente não sabe o que aconteceria depois, se o Chelsea não teria forças para ampliar o marcador, como do pênalti, que eu acho que não foi também, mas daqui a pouco se confirma a penalidade, o Fluminense poderia empatar, a gente também não sabe se o Chelsea não conseguiria reverter depois. A questão é que eu não tenho como tirar da análise, Rê, o fato de que o João Pedro, que é um jogador que saiu do Fluminense, que poderia estar no Fluminense, mas hoje está no Chelsea por uma questão econômica, decidiu o jogo. Eu não posso tirar isso do contexto, até porque ele resolveu o jogo. O Palmeiras, a única chance que o Palmeiras teve de igualar o jogo contra o Chelsea foi com um jogador que já é do Chelsea. E por uma questão de temporal apenas, ele ainda estava no Palmeiras, ele ainda não está no Chelsea. O João Pedro, como tem 23 anos, ele já está no Chelsea. Hoje já está. Então a questão econômica, ela faz diferença, gente. Pô, a gente falou do meio-campo aqui do Chelsea. Impressionante o que jogou o Caicedo, o Enzo Fernandes. O Palmer nem foi o brilhante Palmer que a gente conhece, porque não precisou. E aí o Fluminense, que tem jogadores, que a gente sabe, né? Poxa, a qualidade é muito diferente. O que a gente esperava? Como aconteceu contra o Al Hilal, com o Borussia na primeira rodada, ok, fase de grupos, como aconteceu com a Inter de Milão, é que muitas vezes o futebol brasileiro... A gente não, fale por você, a gente, vírgula, eu não. A gente me coloca... Muitas vezes o futebol brasileiro, na força, na estratégia, na superação, como o Botafogo fez contra o PSG, a gente consegue, num jogo único, resolver. Mas é claro que na racionalidade, no todo, a diferença é oceânica, e ficou provado ontem. Agora é cruel, né? É um jogador que saiu daqui, mas por uma questão financeira, ele está lá do outro lado. O João Pedro resolveu o jogo. Edu, a gente viu um Chelsea muito mais inteiro, foi aprendendo, foi gostando da competição. Tem um técnico muito novo, de 45 anos ainda, o Enzo Maresca. Um time muito jovem, que está sendo preparado, formado. E que se por um acaso sair dessa competição como número 1 com o troféu, vai ganhar muitos pontos antes da hora. Vai ganhar muitos pontos, Renato. E além de que, vai ganhar muita experiência. Porque esse time que está se criando no Chelsea é um time para que daqui a 1 ou 2 anos. Eu acho que está vindo muito cedo ainda. Principalmente você vê a montagem desse elenco. Então o Maresca com certeza sabe disso, está treinando muito bem a equipe do Chelsea. E o Chelsea daqui um pouco, nas próximas temporadas, vai brigar por todas as competições. E o que a gente viu ontem, Renato, o Chelsea veio crescendo ao longo da competição. E como o Cicinho falou, a derrota para o Flamengo ligou o sinalzinho de alerta. Opa, vamos colocar os pezinhos no chão, vamos trabalhar e vamos melhorar. E eles estão melhorando no momento certo. Então eu vejo assim, ontem o Chelsea não passou susto, o Fluminense, bem verdade que os desfalques também prejudicou bastante o Fluminense. O Martinelli estava fazendo uma temporada muito boa, não está jogando. Então o Samuel, o Freitas também, né? O Freitas e o Samuel Xavier também, o lateral direito. Então você vê que o Chelsea pegou o Palmeiras desfalcado e pegou o Fluminense desfalcado. E fez por merecer o resultado para classificar para... Mas olha só, aí é que tá a diferença. O Chelsea estava desfalcado sem o Caicedo diante do Palmeiras, que é hoje... O Enzo Fernandes é maravilhoso, mas o Caicedo, gente, que primeiro volante, que espetáculo, né? É uma loucura, joga muito. E também tinha jogadores, só que o Dilep não volta para esse time. O João Pedro, a não ser que joguem juntos. Mas não é possível, gente. Não vai. O Colwell, que é o zagueiro titular deles, também só de 22 anos, não jogou. Então, enfim... É uma equipe que chega mais forte, o Ronaldão. Tal do Cucu, hein? O jogou, correu, pisou na área, teve chance. Eu tô adorando o programa de hoje, porque vocês viram só como eles estavam ontem, como eles estão hoje. Vocês perceberam? Teve um jogo entre os dois programas, vocês sabem. Tem uma partida de futebol como eles mudam as narrativas, como eles estavam compensando. Ontem eu ouvi que o Cucurella era ruim, ontem eu ouvi que o Chelsea era inqualificável, ontem eu ouvi que o Fluminense ia montar, o Ulisses falou, ia montar uma estratégia, e agora tá todo mundo aqui, ó. Olha os caras, ó, pequenininho na cadeira, ó. Estão aqui, ó, estão diminuindo de tamanho. Você ficou como é bom os humilhados serem exaltados. Que delícia. Caramelo, seu time tá na Série B, não ganha de ninguém. O argumento, quando eles não têm argumento, eu diria que o Capelanes é igual aquele urso que fica hibernando no gelo, na neve, e aí, de repente, ele, aparece de novo. De repente, cai um bloco de gelo na cabeça. Ficou 10 rodadas apanhando aqui. 10 rodadas apanhando. Mas você quer se redimir, porque hoje o dia é dele, né? Eu tô esperando. A Copa termina final de semana, ele apareceu agora, 3 dias antes. Quanto tempo faz um mês que
Ele é igual o João Pedro, chegou agora. Posso falar sério? Vocês não estão preparados para o meu argumento. Os brasileiros só chegaram minimamente distantes na competição porque eles pegaram um chaveamento fácil. O primeiro time que tomou um ataque e caiu na realidade foi o Flamengo que pegou um Bayern. O Palmeiras e o Botafogo acabaram dando sorte que se enfrentaram. O Fluminense não pegou praticamente ninguém. Quando pega um time minimamente competitivo, não jogou ninguém. Ontem eu ouvi nesse programa que o Chelsea era ruim. Ontem eu ouvi que o Chelsea era fraco. Capela, mas você falou que a Inter de Milão ia passar pelo Fluminense. Mas, aí que tá. Eu falei também. Aí que está. A Inter de Milão não levou a sério a competição. Os próprios caras estão levando sobre o Chelsea. Não vem de desenha, não. O Caramelo falando que a Inter de Milão foi pro Mundial e não levou a sério. Olha como ele é não levou a sério. Se você é um Caramelo, rapaz. O Lautaro xingou todo mundo. Nós falou sobre isso. Nós estamos sobre uma crise na Inter de Milão. Mas ele mandou um recado, foi pro Calhanoglu, né? Aí ele disse que quem quiser tá aqui, tem que estar aqui pra ganhar e pra jogar. Quem não quiser, nem venha mesmo. Nós estamos no meio da competição, o Caramelo aparece agora. Olha lá, tá atrasado. Ó, o que é, Capelani? Fala com ele, chama ele. Parabéns, tá atrasado de novo. Muchacho, que horas são? Eu cheguei aqui mais cedo, mas não fui notado, Renata, porque tem dias que eu imagino que você tem que dar espaço para quem fala bobagem aqui a semana inteira. Aí tem aqueles minutinhos de fama, e aí eu estou me referindo ao Capelanes. Né? O Capelanes falou groselha desde o início do Mundial, né? Porque quando começa o Mundial, quando começa, por exemplo, a temporada, eu sempre digo que se você torcer para o caos, a possibilidade de você acertar é muito grande, porque só um ganha, né? Então todos os outros fracassaram e um ganha. Nesse caso aí, ele está colocando, por exemplo, o Fluminense, né, enaltecendo o poderoso Chelsea, que ele mesmo, no início do Mundial, não colocou entre os finalistas. Então agora ele enaltece. Por quê? Porque os resultados moldam a opinião do Caramelo. Caramelo cacete, inclusive isso vai contra os caramelos. Ele não é caramelo. Ele é tudo menos um caramelo. Mas o que fala de groselha é um absurdo. Então hoje ele está grandão, ele acha que não, grandão ele sempre foi, né? Então hoje ele está por cima, porque ele acha e nem entre os favoritos, conseguiu tirar o Fluminense. É um palpite que deu certo depois do início do Mundial. Então ele não colocava o Chelsea entre os finalistas e agora ele enaltece o palpite dele, porque ele acertou e etc. Eu continuo dizendo que o Cucurella, que se acha a Vanessa da Mata, ele é um jogador limitado, cabeludo, que é notado dentro de campo, que é esforçado tão somente. Agora, você falar do Caicedo, do Palmer, aí sim, do próprio João Pedro, aí sim. O Fluminense fez um jogo ruim muito por méritos do Chelsea, mas ontem não conseguiu manter aquele ritmo que vinha mantendo. Agora, o Fluminense foi o grande time brasileiro no Mundial. O grande time brasileiro. E, obviamente, que a grande decepção não é o Palmeiras, não é o Botafogo, que saiu na mesma fase do Flamengo, e muito menos o Fluminense. A grande decepção é que, quando a gente fala de seleções, o Chelsea é uma seleção, o Real Madrid é uma seleção. Então, quando a gente fala disso, o Flamengo é uma seleção que saiu nas oitavas, e o Fluminense foi até as semifinais, dignamente. Parabéns ao Fluminense, parabéns, porque o Renato Portaluppi sai como o maior treinador do torneio. Muito obrigado. Olha, vamos continuar esse assunto. Tá quente, tá gostoso aqui no programa. Capelanes, hoje é seu dia, hein? Já tem presente, hein? Não quero falar sobre isso também. Então, na sequência, Marco, ó, junto com o Chelsea. Vai, Caramelo, vai. Marco Aurélio Cunha, qual era o assunto que você gostaria de abordar? É o seu momento. Não, na verdade, esse campeonato, a forma como ele exige demais jogo a jogo. Fora a temperatura, deslocamento e tudo mais. Quem viveu isso no campo, acompanhando o time de futebol, pode falar isso. Quem não viveu, fala o que acha, o que pensa. Então, os brasileiros... O senhor viveu? Não. Dentro? Não vivi. Dentro de campo? Não estava no banco? Dentro de campo, jogando bola? Não. Ah, não. Tá, só pra saber. Só vai entender. Joga bem. Tira dúvida. Joga bem, que eu já vi jogar. Dentro de campo, né? Não sei. O doutor jogou, não sabia. Quando você fala dentro de campo, o treinador é dentro de campo. E ele não está jogando. Que Deus o meu dia que entrar, tomar uma amarela. Tá bom. Só para você entender que não é bem assim. Então, tem que apanhar e ficar quieto, Capela. Ele entra na mente. Não vai a mim, não. Então, o que acontece? O futebol brasileiro, com as diferenças econômicas que há, foi muito longe. Porque tem que jogar todos os jogos com alta intensidade e não falhar nunca para vencer seleções estrangeiras.
Mas o que ficou muito claro é que o futebol brasileiro está em super alta. Nós tivemos no Al Hilal 3 gols de brasileiros. Tivemos ontem, contra o Fluminense, 2 gols de um brasileiro. Então, onde tem bom futebol, tem um brasileiro jogando, para contrariar toda a tese do Capelães. E aí, mês passado, o doutor analisando seleção brasileira, poucos vão lembrar, falou que a safra realmente não era tão boa assim. E agora mudou o argumento também. Então isso é maravilhoso. Então é mais ou menos assim. Analisa a seleção brasileira, a safra é ruim. Mas para sustentar o argumento, aí também não pode. Entendeu? É assim que funciona o debate. Você sabe do que eu estou falando aí. Nunca Você falei sabe. isso para você. Prova A safra é boa? A safra é boa? Claro que é boa. É boa onde, doutor? Estamos mortos. Seleção não ganha nada. O Ancelotti está aí também com as calças na mão. Pelo amor de Deus, doutor. Não, mas daqui a pouco começa a reunir os melhores de novo, vai dando uma liga, treinador que é respeitado. Não chega numa final de Copa desde 2002. Capelanes, mas a seleção ela ganhou uma esperança, isso é fato. Você tem o Estevão, você tem o Hendrick, você tem o João Pedro. Nossa, pô, nação ruim. Tá no Brighton. Voltamos, continuamos ao vivo. Estou fazendo anotações do caderno do Ronaldo. Olha o que apareceu, até um cartão vermelho. Pra quem será, hein? O Capelani. Ô, Rona, recadinho enquanto isso, vou continuar aqui. Obrigada, tá? Vou cuidar bem. Na lista de compras da Roberta aí que eu preciso. Agora, preparem-se só um tempinho, porque as comparações entre Real Madrid e PSG serão produzidas, Rona. Venha. Eu vou embora. Courtois e Donnarumma. Aí eu te falar. Joga a luva. Aí tem que jogar a luva. É o seguinte. Era o que vocês queriam. Europeu com europeu, jogadores do mundo inteiro concentrados. E aqui, vamos direto para Donnarumma e Courtois. Capelanes. O Courtois tem um quê de Everton, né? Braço Courtois. Então eu vou de Courtois. Vai, Courtois, ué. Falou o Everton. Entendi nada. O cara criticou e votou no cara. Braço Courtois. E aí, Marco Aurélio Cunha? Courtois é melhor. Edu? Courtois. Chico? Donnarumma fez uma baita Champions, né? Mas eu ainda fico com o Courtois. Ulisses? Ô, menino bonitinho, Donnarumma. Mais Courtois. Ronaldão? A defesa do Mundial, Courtois. Cicinho? Igual o Ronaldo, Courtois. Everton Guimarães. Muito bom. Courtois, Renata. Como eu coloquei na minha seleção que eu trouxe pra vocês aqui, dessa Copa do Mundo, Courtois. Agora, Hakimi versus Alexander Arnold, Capela. O momento do Hakimi é melhor, mas eu vou de Arnold, pra mim é o melhor do mundo. Marco Aurélio Cunha. Arnold. Edu. Hakimi. Chico. Pra mim, o melhor do mundo hoje é o Hakimi. Ulisses. Melhor do mundo pra mim, contrariando o caramelo de novo, o Hakimi. Ronaldão. O Arnold Schwarzenegger, ele é bom, mas eu gosto do Hakimi. Cicinho. Eu vou de Hakimi também. Eu coloquei o Arnold na minha seleção, mas o Hakimi tá bem melhor. É o que ele fez no último jogo contra o Bayern de E o Munique, Arnold tá numa né? tiriça lascada. E aí, Everton, é o seu voto agora. Hakimi. Quando ele tava no Liverpool, eu gostava mais dele. Agora, Hakimi tem meu voto. Marquinhos, zagueiro brasileiro, versus Asensio, é uma possibilidade. Não é confirmado, até porque foi publicamente o Courtois repreendeu o jogador, falhou. E aí, Capela, aqui tem alguma dúvida? Aqui está um brasileiro, entendeu? Então, Marquinhos, dá uma moral pra ele. Marco. Nossa. Marquinhos. Edu. Marquinhos também. Chico. Aí é Marquinhos. Ulisses. Marquinhos. Rona. Olha aí, Tite! Ô, Tite! Marquinhos. Tá com saudade. História ruim, hein? Marquinhos. Everton Guimarães. Marquinhos, que já fará dupla com o Thiago Silva. Vamos gabaritar, Marquinhos. Beraldo e Rudiger. É o próximo embate, hein? Olha só. E aí, Capela? Aí não dá nem graça também, né? Pelo amor de Deus, Rudiger 200 vezes. Clubismo ou não clubismo, hein, Marco? Beraldo, filho de André Beraldo, meu atleta do Guarani, vai ser titular 10 anos da seleção brasileira. Beraldo. Edu Dracena, nosso zagueiro. Mas nem o PSG é titular, pô. Vai ser realmente, doutor, mas hoje vamos ver Rudiger, infelizmente, Rudiger. Chico Garcia. Torço pro Beraldo fazer exatamente isso, mas hoje é o Rudiger. Ulisses. Rudiger. E aí, Rona? Geraldo. Beraldo. Ó. E você, Cicinho? Até não ser Rudiger. Olha. Ele vai ser ainda. É, foi profissional. Everton, seu voto.
Rudiger. Beraldo será com certeza, mas hoje quem é Rudiger, né? Faz a diferença na defesa. Nuno Mendes, para muitos o melhor lateral esquerdo do mundo, versus Fran Garcia, que tá fazendo uma competição muito boa, inclusive com um gol, Capela. Mas na bola não tem comparação. Nuno Mendes. Nuno Mendes. Edu? Também, Nuno Mendes, Renato. Chico? Desculpa o meu xará, né? O Fran Garcia, mas... Seu parente? Exatamente, mas é o Nuno Mendes. Ulisses Costa. Nuno Mendes, rapaz. É seu compatriota. Opa. Rona. Nuno Mendes. Cicinho, como é que é? Vai. Nuno Mendes. O Cicinho não consegue fazer, falar, viu? O Cicinho não consegue fazer o bagulho. É bom. Nuno Mendes. Cavalo, viu? Meu voto também vai em Nuno Mendes. Viramos agora. Olha só, muita qualidade, exalando qualidade. Ai. Vitinha versus Tchouaméni. E agora, Capela, difícil? Até falar o nome dele, Tchouaméni. Vitinha. Marco Aurélio Cunha. Vitinha. Edu Dracena. Tchouaméni. Chiquito. Vitinha. Ulisses. Vitinha. Ronaldão. Vitinha. Como é que é, Cicinho? Vai, Cicinho. Falta fazer o barulho, não, Ronaldo. Como é que é o barulho? Faz o barulho. Vitinha. Everton Guimarães, eles estão demais. Eu também vou de Vitinho, André. O Renato André. André? Quem é André? É o famoso ato falho. Vitinha tem meu voto também. João Neves e Arda Güler. 2 jovens fazendo uma belíssima competição. Capela. Vai ser difícil, mas vou analisar a competição. Güler. Marco. João Neves. Edu. Tá na minha seleção. Chico. O Güler tá jogando muito, mas eu vou de João Neves. Ulisses. Olha, o Güler tá jogando muito, mas João Neves joga mais que ele. Então, João Neves. Ronaldo Giovanetti. Gulliver era um brinquedinho, né? Gigante, meu gigante. E aí, Cicinho? Não, o Güler chegou agora, não tá lá essas coisas, mas o João Neves, poxa, a temporada dele, ele joga demais. É o que ele jogou contra o Atlético de Madrid e depois também. Aí com o Botafogo já ninguém jogou tão bem, né? Bom, vamos agora com Everton Guimarães. O abominável Homem das Neves. João Neves também tem o meu voto por aqui, não é? Agora, Fabiano Ruiz, elogiadíssimo, versus Valverde, elogiadíssimo. Aqui, ó, era do Betis, agora tá brilhando no Paris Saint-Germain. E aí, Capela? Não, esse aí é o confronto mais fácil pra jogar, Valverde. Marco? Valverde. Edu? Capitão Valverde. Chiquito? Valverde. Ulisses? Valverde. E aí, pra você, Rona? Pelo nome, Fabiano Ruiz. O Valverde não. Verde não gosto de Cicinho. Não, jogador mais completo do mundo hoje, Valverde. Que isso? Everton Guimarães. Forte é, sim. Valverde dita cátedra, monstro. Olha, não pude colocá-lo na minha seleção, mas me arrependi e sofri. Valverde, é excelente esse uruguai. Colocaria nem no Bom, meu time. Doué e Bellingham. Agora eu quero ver. Capela. É momento? É momento, no momento. Então eu vou de Doué. Vai doer? Mas de doer. Você é de doer, hein? Vou de Doué. Aí é de doer. De doer tá do lado dele. Bellingham. Edu, tá difícil essa. É, Bellingham. Chico. O Doué é baita jogador, mas o Bellingham é primeira prateleira. Ulisses Costa. Bellingham. Esquece. Que doer? Ronaldão. Vai doer, mas eu voto nele. Vai doer. Cicinho. Tá bem próximo do Valverde, Bellingham. Everton. Bellingham. Eu também escolho, neste caso, Bellingham. Agora, Kvaratskhelia versus Vinícius Júnior. Tá jogando fino da bola e é o Vini, é o melhor do mundo. E agora, Capela? É que o Vini ainda não estreou, né, no Mundial. Estamos esperando aqui, então eu vou de... Tanta vogal na vida. Não Marco Aurélio Cunha. Pelo momento, Cavalato. Edu, quero ver quem vai acertar. Eu não. Jogador do Paris.
No momento. Pode tocar, Negrão. E aí, Chico? No momento é o jogador da Geórgia, né? Foi bem, Chico. E você, Ulisses? Kvaratskhelia é um bom jogador. Foi bem. Irmão da Sheila? Quem é Sheila? Ele eu confio no Vini. Sabe por quê? O Vini, ele é o cara que... Todo mundo fica marcando ele. É só o Walter, os outros jogam. Fica na tua, Caramelo. Vini Júnior. Eu vou no Vini. Ronaldão. Eu não conheço o irmão da Sheila e vou votar no Vini Júnior. Cicinho. Kvaratskhelia é muito bom jogador, mas nós estamos falando do Vinícius Júnior, gente. Aí vocês são malucos se votar no cara. O cara tá fazendo uma temporada, o Vinícius Júnior já tá jogando há 10 temporadas. É momento, irmão, Vini. só pra você saber. Fica na Vini tua, Júnior. Everton Guimarães. Kvaratskhelia vai ter que pular muita fogueira para chegar aos pés de onde o Vini Júnior chegou. Vini Júnior me recusa a votar contra ele. Gente, eu estou apaixonada pelo futebol do Kvaratskhelia. Só que Vini Júnior é Vini Júnior e aí é Vini Júnior. Não tem jeito. Renata, boa! Dembélé e Mbappé! Olha isso! Muitos dizendo, se ganharem essa Copa, ele pode ser até o número 1 do mundo, hein? E versus Mbappé, que vai estar com um ódio do ex. E aí, mas vocês estão atrapalhando o debate da comparação, estão atrapalhando o debate. Porque assim, o Dembélé ou o Mbappé, quem joga mais? O Mbappé, quem tá no melhor momento? O Dembélé. Então é Dembélé, pô. Escolhe o seu critério e vota, pô. Se mete no dos outros. Você não gosta que questione o que você diz, mas você questiona. Você questiona o que ele faz. Faz o teu. Marco. Ele é louco, velho. Mbappé. Edu. Chico. Hoje, Dembélé. Aí, ó. Como é que eu posso votar num cara que destrói grupo, ambiente, só pensa nele, que é o Mbappé? Entendeu? Que não joga às vezes, esquece, Dembélé. Ele não fez um golaço contra o Borussia, né? O Dembélé não fez nada. Tava com 2 a menos, foi lá, acabou com as esperanças do Bahia. Ronaldão. O Mbappé com a facilidade de fazer amigos. Igual Capelães. Eu não vou votar nele. O Dembélé. Cicinho. Eu vou de Dembélé também. Eu não gosto do futebol do Mbappé, não. Nossa, eu também gosto. Everton Guimarães. Ô, Ulisses, nós não queremos pra genro, meu filho. É pra votar que é melhor. Genro eu já tenho, meu filho. Gente, o Dembélé tá arrasando, mas tá machucado nesse Mundial, tá entrando, né, em alguns jogos. E tá arrebentando. Mbappé. Credo. E agora é o seguinte, vamos de Luiz Henrique versus Xabi Alonso. É tudo espanhol, vocês que se entendam aí. Quero ver agora. Dois europeus, né? 2 europeus, não tem nenhum brasileiro aí. Ganhou o campeonato alemão há pouco tempo no seu primeiro trabalho. Eu sou apaixonado pelo Luiz Henrique dentro e fora de campo. Luiz Henrique. Marco Aurélio Cunha. Luiz Henrique, extraordinário. Edu Dracena. Eu vou de Xabi Alonso. É lógico, né? É o contrário agora. Chico Garcia, você está em dúvida? Não, é que o Xabi Alonso foi muito bem no Bayer Leverkusen e tal, chegou bem no Real, mas hoje o melhor técnico do mundo é o Luiz Henrique. Ulisses. Já que o Renato Gaúcho caiu, Luiz Henrique. Tem a ver. Ronaldão. Luiz Henrique. Cicinho. Tô com a galera, Luiz Henrique. Muchacho. É um Xabi. Depois de Renato Portaluppi e Luiz Henrique. Luiz Henrique também tem o meu voto e acabamos. Ixi. É o seguinte, resultado final. 7-5 para o Paris Saint-Germain. Equilibrado. Nós estamos... Vamos ver se hoje... Ai, ai, ai. Seguinte, deixa eu me acomodar aqui. Foi bom, vocês foram muito bem. Comportados, comedidos. Muito bem, aqui estamos no YouTube. Feriado na capital paulista, mas o Brasil inteiro trabalhando e a gente também. E eu quero falar mais ainda sobre Real Madrid e Paris Saint-Germain. Um é o campeão da penúltima Champions League, o outro é o atual campeão. São 2 times com dinheiro, prestígio, torcidas. O PSG sonhava com a Champions, ela chegou e agora já pensaram unir esse título europeu com o título mundial, Marco? Seria um sublime, né? Você ter Luiz Henrique conseguir fazer isso, esse time muito mais trabalhado do que galáctico, vamos dizer assim, né? Ele tirou os grandes ídolos do Paris Saint-Germain para construir uma equipe sólida, de jogadores trabalhadores e talentosos, escolher os jovens jogadores. Eu, sinceramente, pelo trabalho e pelo tanto êxito que o Real Madrid já tem, eu vou torcer pelo Paris Saint-Germain, sem dúvida alguma. Edu Dracena, como é que você vê esse duelo? A gente até falou em chances, tudo muito parecido,
Mas onde o Paris Saint-Germain pode surpreender o Real e vice-versa? Olha, o Paris, com certeza, de repente, vai ser no conjunto, Renato. Acho que o conjunto do Paris Saint-Germain é um conjunto forte. E pelo lado do Real é mais o individual. Então vai depender da individualidade dos jogadores ali no jogo. Então, de repente, o Mbappé, o Vini Júnior, o Bellingham. Então, acho que essas duas opções que vão ter dentro do jogo. Chico, uma pergunta fácil para você. Gonçalo Garcia, que está arrebentando seu parente, arrebentando, não é, nessa Copa do Mundo, ou o Mbappé como titular? Quem sai jogando hoje? Eu tô percebendo o Xabi Alonso dando uma... não é uma geladeira, né? Mas assim, dando uma... Tipo assim, dá uma segurada, fica tranquilo, na hora certa você vai entrar em relação ao Mbappé. Então, eu acho que ele começa no banco de reservas. Agora, é um jogo de um nível muito alto, em que a gente pode esperar 3-2, 4-3, 5-4, porque são muitos jogadores com capacidade de decisão. Eu acho que o Paris está num momento melhor, até em termos coletivos. E por isso eu acho que passa. Só que o Real Madrid tem jogadores também, né, com essa individualidade que o Edu citou, que numa bola podem decidir o jogo. Vai ser um confronto maravilhoso de assistir, né? Só desfrutar. Mandam muito bem na defesa, no meio-campo, no ataque. Cicinho, a gente sabe que não vai ser um duelo muito fácil, mas o Real Madrid é aquele time que você nunca pode desacreditar. O Real Madrid já demonstrou isso, né? Ao decorrer dos anos, a capacidade que tem, né, de em jogos onde todos dão como o Real Madrid derrotado, ele consegue se reencontrar. Também não é assim. Não é o patinho feio do jogo. Não é o patinho feio, mas o momento do Paris Saint-Germain, a questão da confiança é maior, até porque o Xabi chegou agora e está tentando encaixar suas peças. Então, já se vê uma dificuldade no Real Madrid que não estamos vendo no Paris Saint-Germain. Então, o Paris Saint-Germain está desfilando em campo. E isso é um ponto favorável. Mas no jogo de hoje, assim como nós falamos antes, 51% para o Paris, 49% Real Madrid. Quando o Paris Saint-Germain poupou 4 titulares, perdeu para o Botafogo, o Real Madrid ainda não foi superado. E é um time que, para o Xabi Alonso, seria também a glória, ganhar uma competição como essa Copa do Mundo, né, Rona? Mas perdeu uma grande peça, o Ancelotti, né? O Ancelotti é do paizão. Então esse cara está chegando agora aí com muita dificuldade, como falou o Cicinho. São jogadores, né, de alta compatibilidade, de alta performance, são jogadores acima da média, são jogadores de marketing. Aí o treinador ainda está ali, capengando. Ainda tem um cara que desorganiza lá o vestiário, que nós sabemos que o Mbappé não é lá grande coisa. É um cara que cria muito atrito, um cara que não ajuda no grupo. Eu não sei não, muita coisa ruim aí, Renata. E os brasileiros sofrendo lá, Rodrigo, que também está por causa desse menino, né? O Hendrick também tirou o menino e tudo culpa do Mbappé. O Hendrick vendo o Gonçalo Garcia deve estar querendo... Acaba logo essa competição, voltando. Tudo culpa do Mbappé. Chico, já tem palpite. Palpites! Agora, Chico, antes ele deu uma saidinha, achei que tivesse, sei lá, né, banheiro, alguma coisa. Cadê o Capelão? Será que deu piriri, né? Cadê o Capelão? Oxi! Vou até sentar. Doidou. Eu vou até sentar. Xixi. Que isso? Gente. Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Vamos jogar aqui, tá? Que isso? Parei. Não. Que rei. Como eu já esperava, como eu já sabia, a Copa do Mundo de Clubes, contra a bancada da Pachecada, no final das contas, virou Champions League. E eu já sabia desde o começo. Veja aí. Nossa, que novidade. A Copa do Mundo de Clubes virou Champions League. E a final vai ser europeia. E eu vou querer ver o que vocês têm a dizer amanhã. E eu vou até além. Os brasileiros que ganharam na fase de grupos ou contra não a nata europeia. Vou falar uma coisa pra vocês, atenção ao que eu vou dizer. Feche minha aqui. Dá vermífugo pra esse vira-lata aí, velho. O Brasil vai se render ao meu talento futebolístico. A final da Copa do Mundo de Clubes não há a menor chance de não ser entre dois europeus. O Fluminense chegou na tampa, assim como o Palmeiras também chegou e eu cravei aqui. Tem um limite. Pronta. Tudo fazedor de média com você aí. E vocês vão ter que me engolir e sentar aqui. E vocês vão ter que me engolir e sentar aqui. Senta aqui. Não tenha tanta pressa, senta aqui.
Agora começa outro torneio, né? Agora todo mundo vai começar, como eu já falei aqui, tá? Sem querer falar de novo, ficar causando polêmica, mas agora vai começar a sentar no colinho do tio Capela. Agora vai começar a sentar no colinho do tio Capela. E o curioso é que não foi nem pra nata europeia que o Palmeiras caiu, hein? Só pra vocês verem a disparidade. O que pra você acha que faltou? Aqui nada como o tempo, né? Cadê o caramelo? É o cachorro caramelo, caramelo, memelo, caramelo. Fase de grupos é uma coisa e mata-mata é outra. E agora começa um outro torneio, entendeu? A partir do mata-mata, todo mundo sentando no colinho do tio Capela. Você tá Só falta o Fluminense, hein? Amanhã... Você tá confundido. A tristeza de vocês, vocês têm que ter humildade e pezinho no chão pra vocês reconhecerem que eu estava certo. A Europa é melhor que aqui. Cara, estratégia. O conceito de estratégia é diferente, Edu. Conceito de estratégia, em grego, estratégia, em latim, estratégia, em inglês, strategy. Então, parafraseando Tropa de Elite, cada cachorro que lamba a sua pata. E não vou torcer pro Fluminense. Que susto. E não vai ganhar. E se ganhar, eu tomo banho no pet shop. É 2-0 Chelsea. Tchau, Flu. É 2-0 Chelsea. Tchau, Flu. O Brasil hoje vai se render ao meu talento, à minha opinião. Hoje quero ver. Quero ver. Hoje só falta Senta aqui. Respeita o capitão, rapaz. Esse é Palmeiras. Do tio Capela. Senta aqui. Vocês vão se render à realeza de Capelanes ou não? Não. Daí é o bobo da corte, não. Me ajuda aí, me ajuda. Senta. É que todos queriam estar aqui. Todos gostariam de ser o cavalo. Todos gostariam, mas calma. Você não pode ser tirano nem dessa. Súditos, atenção! Ainda temos mais presentes. Vocês ouviram aí o conceito de estratégia em inglês? Strategy. Então, parabenizando o povo britânico, parabenizando os europeus que estão em mais uma decisão, mostrando que o futebol brasileiro está atrás. Eu os trago presente direto da terra londrina. Aqui, doutor. Uma xícara de chá para o senhor. Fique à vontade aqui, o bule. Tá quente aqui, ó. Pode segurar que tá quente. É um bule, né? Quente mesmo aqui, ó. Temos a xícara aqui. Só um momentinho aqui, ó. Um chá. Quer que o senhor segure a britânico para o senhor. Pois não, fique à vontade, segure. Pode segurar, doutor. Não, faço questão, senhor. Faço questão. Aqui, ó. Uma xícara. Sabe como é que chama esse chá? Aqui, ó, chá. Sabe como é que chama esse chá? Chá de mingula. Chá vai ter que me engolir. Chá vai ter que me engolir. Chá de mingula. Súditos. Chá de chato, né? Parabenizando aqui o povo britânico. Nós temos aqui o prato tradicional. Calma. Não é pra mim. Essa parte aqui não é pra comer, é só o que tá dentro, tá? Aqui nós temos fish and chips. Ai, que lindo, Pega a batatinha. Não, vai comer tudo. Só a batatinha. A batatinha. Pega a batatinha. Pega a batatinha. Pega a batatinha. Isso, batatinha pra vocês. E pra vocês dois, seus dois horses. Me dê. Aqui nós temos fish. Pode pegar um peixinho? Pega um peixinho, leva na boquinha. Pega aí. Aqui tem pega, vai, ó. Você quer um porquinho? Tem porquinho? Pega bem pra você, tá? Ó, pode pegar. Vai abrir a boquinha. Não. Abre a boquinha. Estou fazendo regime. Abre a boquinha. Isso, cabe direitinho. Dá um peixe aí, velho. E pra você que sempre acreditou em mim, o prato inteiro. Obrigado. Súditos, Cerveja sem álcool. respeitem o futebol europeu. A partir de agora, o mundo tem um novo dono na bola. Meu Deus. E este dono é a Europa. Caramelo, 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 caramelo. Bom, que seja um grande jogo entre Real Madrid e Paris Saint-Germain. Amanhã tem mais jogo aberto. Capelanes, hoje o programa foi seu, amanhã com certeza não será. Amanhã é outro dia, outra história. E é isso. Quem passa a Capela? Paris Saint-Germain ou Real Madrid? Paris Saint-Germain, Real Madrid, qualquer europeu é melhor que a gente. Ai, ai, ai. Acabou, o Neto tá chegando com os donos da bola. Tchau, Brasil. Até amanhã. Brasil, ó, tá gostoso. Beijos, adora. Obrigada. I want to break free.